Oi gente, eu sou a Cíntia da Ateliê As Marietas e hoje eu tô trazendo para vocês um vídeo com 4 peças, um porta-ferros, um porta-tesouras, um porta-clips e um porta-trecos. Todas essas peças fazem parte da coleção A Gata Costureira, que você pode encontrar em Portugal através da loja Fora da Caixa, que é o meu parceiro, e no Brasil com as Beltranas. São várias peças lindas, úteis e fáceis de fazer. Vamos ao passo a passo? Comecei recortando as duas partes principais e já estruturei na manta R1 e cortei também 2 pedaços que vão me servir de forro. Também já recortei o lombo e já estruturei na manta R1 e também mais um pedacinho para o forro. Para o canal, eu recortei com meio centímetro em cima, na parte de cima e na parte de baixo, um pouco menor, que é para não fazer muito volume na hora da gente fazer o arremate. O zíper é um pouquinho maior do que toda a extensão e eu vou usar também 2 cursores. Vou começar preparando a alcinha, vou dobrar no meio, passar uma costurinha de mais ou menos meio centímetro e deixar uma aberturinha ali no meio. Em seguida eu vou virar e vou colocar um pedacinho de manta ali dentro, que é para poder me dar um pouco de estrutura. Se vocês quiserem, vocês podem substituir também essa alça por uma alça normal de poliéster ou nylon. Depois de virada, eu já posso rebater a alcinha. E em seguida eu vou pegar uma das partes já estruturadas, a parte principal, e vou medir 7 centímetros a partir da linha preta de cada lado, então da parte de cima e de baixo, e é ali que eu vou encaixar a minha alcinha. Depois eu fiz um X com a mesma largura da alça, que é para poder fixar ela bem ali na parte principal. Agora eu vou fixar o forro nas duas partes, avesso com avesso, então os dois direitos vão ficar para fora e vou passar uma costura ali bem dentro da linha preta, ó. Agora eu já posso refilar essas duas partes e eu vou cortar toda essa parte branca, deixando somente uma margem bem pequenininha. Deixando essas duas partes de lado, a gente vai para o canal. Agora eu vou fixar o zíper tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Em seguida eu posso costurar o forro, virar, rebater e também já vou passar uma costura de segurança ali em toda a volta para ter o forro preso à parte principal. Feito isso, já posso colocar os 2 cursores. Eu encaixo primeiro o cursor de um lado, levo até a outra ponta e encaixo o segundo cursor. E aí eu já posso encaixar o lombo. Antes disso eu vou ter que refilar, podem tirar toda aquela parte branca, senão o forro vai dar diferença, ele vai ficar muito grande. E antes de encaixar o lombo, eu posso cortar o forro da mesma medida para a gente não ter problema também na hora de encaixar o forro. Agora sim, eu coloco a parte principal do lombo de frente para a parte principal do canal. E do outro lado, eu vou colocar o forro frente com frente, passo uma costura e já posso rebater. Agora, para encaixar a segunda parte, prestem muita atenção.
Eu vou costurar somente, fazer uma costurinha de segurança com o outro lado do lombo na parte principal. Vou fazer aquele rolinho pela parte interna e vou levar o forro para outro lado, deixando toda a peça ali dentro, como vocês estão vendo. Aí sim, eu vou fazer a costura definitiva, vou fazer ela um pouco maior e depois eu já posso tirar tudo de dentro e fazer o rebatido da parte principal. Depois de tudo rebatido, aí sim vocês podem refilar se for necessário para deixar tudo uniforme com a mesma medida. Aí eu vou começar dobrando para poder encontrar o centro. Então, junto costura com costura, eu vou fazer 2 piques ali, tanto no lombo, na parte de cima, na de baixo, quanto no centro do canal. E aí a gente já pode encaixar as duas partes. Lembre-se de encaixar aquela parte que tem a alcinha, ela vai na parte menor do lombo, que é a parte de cima, e a outra vai na parte de baixo. Então, eu vou clipar toda a volta. Antes da gente começar a costurar, eu clipo tudo, vejo se tá certinho. Em seguida, eu já posso passar uma costura de segurança, quando tiver tudo preso, tudo certinho. Eu costumo primeiro passar uma costurinha de segurança bem na margem, só para deixar todo mundo ali presinho, bonitinho. Depois eu venho com uma segunda costura, que vai ser aquela definitiva, que é a costura de 1 centímetro. E por fim, eu posso colocar o viés. Eu gosto muito de usar o viés de boneon, mas se vocês não têm, vocês podem usar também o viés do mesmo tecido. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem como eu fiz esse viés contínuo do mesmo tecido. E depois da segunda parte encaixada, tá pronto o nosso porta-ferros. Para o porta-tesoura, eu já comecei recortando, eu deixei ainda a margem, eu não refilei. E eu estruturei da seguinte maneira: para a parte maior, eu coloquei uma manta R1 e para a parte menor, eu coloquei uma entretela, que eu não quero muito volume ali. Eu deixei uma margem que é para poder costurar e virar sem ter nenhum problema, e já também cortei o forro um pouquinho maior. Naquela parte menor, eu passei uma costura de meio centímetro, somente na parte de cima, virei e fiz o rebatido. E também já passei uma costura em toda a volta, para a gente poder refilar. Para refilar, eu posso cortar bem na linha preta, tirando todo esse excesso branco. Para a parte maior, eu encaixo o forro avesso com avesso, deixando os dois direitos para fora e passo uma costura em toda a volta. Ali eu fiz um quilt bem simples, de 2 centímetros a 45 graus. Em seguida, eu coloquei a parte menor na frente, passei uma costura em toda a volta e refilei em toda a volta. Para finalizar, eu vou arrematar com o viés, eu vou começar da parte de trás, eu vou passar uma costura ali bem naquela dobrinha, em toda a volta. Depois eu viro e arremato na parte da frente. Cortei um pedacinho de viés de 8 centímetros, dobrei em 4 e fiz um ganchinho pregando na parte de trás. E tá pronto o nosso porta-tesouras. O porta-clips também é uma peça bem simples, eu estruturei ele no Decovil Light. Você pode também usar o TNT autocolante, que eu acho que cai super bem ali para aquela peça. O forro eu cortei com a mesma medida, só que eu ainda não refilei nas laterais. Para o zíper eu vou cortar um pouquinho maior do que a extensão total.
E passo mais uma costura para encaixar o forro, centralizando bem o forro na parte principal. O segredo dessa peça, como ela é redonda, é empurrando o zíper para a parte de dentro para que não faça nenhuma dobra quando eu passo a costura. Então, eu tenho que sentir o pé calcador bem rente ali ao zíper. Eu vou manejando o zíper, empurrando ele para dentro e passando a costura. Em seguida, eu posso virar ali pela abertura do centro. E depois de tudo ajeitado, eu vou rebater os dois lados. Alinhando bem ali pela parte interna, eu vou colocar dois clips para poder deixar bem alinhado. E vou começar inserindo um cursor do avesso. Vejam que o cursor ele tá para a parte de fora. Vou com o cursor até do outro lado para não deixar barriguinha no zíper e encaixo o segundo cursor. Aí é só fechar as duas caixinhas de leite, arrematar com viés. E tá pronto o nosso porta-clips. Agora é a vez do nosso porta-tudo. Ele tem a medida de 40 por 40 e já vem a parte principal e o forro. A manta eu corto com 1 centímetro menor em toda a volta, então vai ficar 38 por 38. Aí eu costuro bem perto da margem da manta em toda a volta, deixando uma abertura para a gente poder virar. Corto as pontinhas. E aí eu já posso virar, acertar todas as pontinhas e passar no ferro. Depois de passado a ferro, eu já posso rebater com uma costura em toda a volta. Para fazer o rebatido, eu costumo usar um pé calcador com margem. Esse é de 0,3 centímetros, que são 1,8 polegadas. Ele é o ideal para a gente fazer esse tipo de rebatido. Depois de rebatido, eu vou dobrar no meio com a parte externa para fora e vou medir 10 centímetros na altura e 10 centímetros ali para dentro na dobra. Vou fazer isso dos dois lados. Em seguida, eu vou ligar esses dois pontos formando uma linha diagonal. Não se esqueçam de usar a canetinha que apaga com ferro. Aí eu vou abrir, dobrar no outro sentido e repetir a operação. Vou fazer mais duas linhas de 10 centímetros nas outras duas laterais. Agora eu vou abrir a cestinha e vou amassar o fundo para ele ficar quadrado e começar a tomar a forma da cestinha. Eu vou medir 5 centímetros da parte de cima ali para a parte interna e vou passar uma costura para poder fixar o conezinho na parte principal do corpo da cestinha. Vou fazer isso em todos os 4 cantos dos dois lados de cada cone. Depois de passar essas costuras, eu vou dobrar aquela parte de cima e vou fixar com um botãozinho. E tá pronta a nossa cestinha. Bom, meninas, então vocês viram que esse porta-ferros não é difícil. Eu recomendo como estruturador ou a Manta R2 ou o Foam, porque é uma peça que precisa, ela necessita de estrutura. Então, acho que o Foam é o mais adequado aqui para nós. Com relação às margens, vocês podem cortar sempre na linha, que ela vai dar certinho. Eu deixei um pouquinho de folga aqui, acabou ficando... tem uma leve folga aqui, mas se vocês cortarem na linha, vai dar certinho
o canal. Com relação à altura, vocês podem primeiro medir o ferro de vocês. Aqui meu ferro, ele é um pouquinho alto porque ele tem o cabo ele sai daqui, então a altura ele deu certinho, mas se vocês tiverem o ferro um pouco mais baixo, vocês podem tirar no canal aqui na parte de cima, antes de fixar o canal na parte principal. E é isso, é uma peça muito fácil, não é difícil, eu achei super bacana. E essa alcinha aqui vocês podem trocar também, colocar uma alça já pronta, em vez de fazer essa alcinha, uma outra opção também. Com relação à cestinha, essa é aquela cestinha box que nós já temos no canal. Eu estruturei ela no foam, então ela ficou bem bacana. Eu não fiz o novo vídeo, porque já tem. E eu passei algumas costuras aqui, olha, pra poder demarcar bem e ela dobrar certinho. Então esse é um truque que funciona sempre. Olha aqui, ela fica bem delineada. Pro porta-clips, vocês podem escolher de forrar ou não. Essa peça eu forrei, mas eu já fiz ela no TNT autocolante, então ela não precisa de forrar. Eu só estruturo ele no TNT, então não precisa de forro, eu vou direto com o zíper. Ela fica muito mais fácil, mas também fica super bonitinha aqui com forro. É uma pecinha bem útil e bacana. Pro nosso porta-trex, eu estruturei ele na manta R1, você pode usar R2 também. O foam eu acho que ele fica muito grosso, eu não estruturaria no foam, porque como a gente tem essas dobras aqui, ele vai ficar difícil o acesso. Então, o ideal aqui ou é a Ciseline ou a manta R1, no máximo uma manta R2. É uma peça bem fácil também, não precisa de zíper, não vai viés. Então, a única coisa é que a gente vai colocar alguns botõezinhos aqui, ou se vocês quiserem, podem colocar também um botãozinho de pressão, mas é uma peça super útil que eu uso todos os dias. Para o porta-tesouras, não se assustem, a gente usou o viés, mas eu acho que ele fica bem bonitinho. Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui com o viés corrido do próprio tecido, se vocês preferirem fazer a peça com viés do tecido, que eu acho que fica bem bacana também. Então é isso, essa coleção tá super bonita, tá bem bacana, é uma opção pra gente decorar o nosso ateliê, ou então presente alguém também que é apaixonado pela costura. Já tem vídeo no canal com a capa de máquina, eu vou fazer outro modelo, logo eu vou postar no canal outro vídeo com outro modelo de capa de máquina e também o tapetinho. Então é isso, se você gostou, não esqueça de deixar o seu comentário, recomendar esse vídeo para outras amigas. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!